Ashrei Haish Asher Lo Halah Ba'atzat Reshaim Uvederech Chataim Lo Amad Uvemoshav Letzim Lo Yashav. Salmo 1:1. Esse é o primeiro verso do primeiro salmo, meus irmãos. Olá, eu sou o professor Mateus de Castro, um papista. Eu comecei lendo aqui na língua original o primeiro salmo porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nesse salmo, o primeiro salmo é um salmo de introdução do saltério. Isso é verificado até na própria Bíblia, que fala sobre o primeiro salmo, que a gente vai falar, às vezes você sabe como o Salmo 2. Então o Salmo 1 a gente sabe que ele era considerado como uma introdução ao saltério, né? E ele fala de dois caminhos: do caminho do bem, o caminho de Deus, e o caminho do mal, o caminho dos pecadores. Ele vai fazendo esse contraste. Mas eu queria chamar a atenção aqui para três expressões que aparecem no original, que é halar, amad e yashav, que é halar é andar. Amad é uma expressão que significa ficar de pé, mas não é ficar de pé, é parar, permanecer. Se deter é uma boa tradução para isso. Isso a gente, em contexto sempre, mas é isso. E a chave é sentar. Então você tem andar, parar, se deter e sentar. Você tem uma progressão, que é uma progressão exatamente contrária a um contraste da vida do bem com a vida do mal. Então, e ele vai dizer, então, apontando o contrário: aquele que não anda com os maus, aquele que não se detém no pecado, e aquele não se senta com caluniadores, com pessoas ruins, no final que vai viver com eles. Esse é o sentido. Então, há uma progressão aqui que às vezes se perde na tradução. Na minha opinião, São Jerônimo, como sempre, acertou na sua tradução, e ele capta exatamente a necessidade de manter essa expressão, essa progressão. Mas, primeiro, claro, tradução é uma coisa muito difícil, nem toda língua vai conseguir captar ou passar perfeitamente isso. Mas algumas traduções simplesmente ignoram isso. O próprio, sempre maravilhoso padre Matos Soares, que traduz da Vulgata, e se eu me lembro bem, nas duas versões dos Salmos da Vulgata, tanto traduzido do hebraico como da Septuaginta, a versão popularmente chamada a tradução grega do Antigo Testamento, é muito parecida nesse ponto, porque São Jerônimo muda uma expressão, mas não nesses verbos. Então, não sei por que o padre Matos Soares, pelo menos na edição que eu tenho, ele não capta isso. Fica bonito, mas ele não capta essa progressão. Ele troca, né, na verdade, até as expressões. É um exemplo de como tradução é difícil, e você, às vezes, muitos tradutores não captam esse detalhe, que é muito mais do que um detalhe. Por quê? Eu acredito, assim como vários comentaristas, que há um motivo aqui teológico para isso na mensagem. Qual é o sentido aqui? É que se você andar com os maus, você vai se deter no pecado e você termina se sentando com caluniadores ou parando com caluniadores. Ou seja, é uma progressão do mal. Você começa andando com os maus, você se detém no pecado e termina parado, sentado para todo sempre. Pode ser um dos sentidos. Isso vai terminar o seu tempo, a sua vida e a eternidade sentado, parado com aqueles que promoveram o mal, os caluniadores, tudo isso. Então a progressão é exatamente aquele que você... Então ele começa dizendo: felizes, né? Ashrei, felizes daqueles que... E então, quer dizer, às vezes as pessoas traduzem por abençoados, isso é outra coisa que você pode dizer se é ou não. Muitos acham que felizes diminuem o sentido. Na verdade, não. Na verdade, talvez você perca o sentido se você traduzir nesse ponto abençoados. Bem-aventurados é uma boa tradução. Mas o ponto é que, e a boa filosofia católica, ela capta a ideia de felicidade, justamente na visão beatífica.
a ideia disso, a felicidade, no final das contas, o sentido da grande bênção final é a alegria perpétua. Então, o sentido aqui é exatamente que feliz é aqueles que não andam com as pessoas que não se detêm no pecado e que não terminam sentados assim. Então, esse é o caminho do bem. O caminho de Deus é você não fazer isso. Isso é só uma coisa do primeiro salmo, meus irmãos. A gente podia passar aqui horas, e se Deus quiser, vamos. Então, para isso, eu quero convidar vocês a me ajudar a financiar nessa campanha para o meu podcast, o Papista Cast. E para isso eu preciso comprar equipamento para melhorar a qualidade da minha gravação, edição, a ajuda de pessoas que saibam mexer com isso, para poder colocar isso em bons sites, em boas plataformas pagas, para fazer um trabalho de qualidade, não ficar no improviso. Então, para tudo isso e muito mais, e para ir começar a fazer vídeos de qualidade também. Então, o podcast é o começo, mas para fazer vídeos com uma qualidade melhor, muito melhor do que essa, por exemplo, eu espero poder fazer logo. Então, para tudo isso, eu preciso da ajuda de vocês. Estamos chegando no meio do período do financiamento, no meio do financiamento, mas não estamos no meio do resultado. Então, eu preciso da ajuda de vocês para que isso, por exemplo, esteja nos podcasts, conversas como essa. Vocês conhecem a qualidade do trabalho, o quanto é produzido no apostolado. Então, me ajude, meus irmãos, para financiar esse podcast, financiar as coisas que eu preciso para fazer vídeos, um canal no YouTube e melhorar a qualidade no geral dessa parte do apostolado, para a gente discutir isso, partes teológicas, línguas bíblicas, tudo isso sempre e muito mais nesse podcast. Então, participe da campanha nesse site do Kikante, que é esse site de financiamento coletivo, dê um kick, como eles dizem, contribua para a campanha, contribua com o meu apostolado. Você pode também buscar me ajudar diretamente com o Pix, para quem preferir, eu vou deixar tudo isso. No Instagram você vai ver um link na bio para como você pode ajudar, e no Facebook e outras plataformas você vai achar um link nesta postagem junto com o vídeo aqui no YouTube. Aqui eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube. Então é isso, meus irmãos. Eu espero encontrar vocês em breve, mais postagens e num podcast. Então me ajude, dê a sua contribuição, venha comigo em mais esta aventura bíblico-teológica. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.